Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia todo o mundo. Como vocês estão? Hoje, nesse dia que começou chuvoso aqui, mas agora já tá, né, abrindo aquele solzinho. A gente começa mais um dia de live, mais uma sexta-feira, né, nosso encontro marcado às 9 da manhã, para a gente poder conversar um pouco mais sobre a questão da vida intelectual, como crescer e progredir na vida intelectual. E hoje o tema é fundamental, é para acabar com todos os mitos e com todas as dúvidas que a gente possa ter para iniciar nossa vida intelectual. Afinal de contas, o tema é: a vida intelectual é para mim? Pensou nisso? Então, assim, hoje a gente vai derrubar todos os mitos relacionados à vida intelectual, combinado? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Gisele Larrubia, eu sou a criadora desse canal, desse perfil, Oficina para Mulheres. Por que oficina? Porque oficina é, né, a gente logo pensa, um lugar de conserto. A gente vai aqui buscar consertar através da vida intelectual a nossa alma, reconstruir a nossa história. Mas, além de um lugar de conserto, é também um lugar da gente aprender. É um lugar de aprendizagem. Uma oficina é lugar de aprender. Aprender uma nova profissão, aprender um novo olhar sobre a vida. Então, a oficina, ela é um lugar de aprender também. Então, por isso a gente traz esse nome. Bom, sem nos alongar mais aí na nossa introdução, nós vamos começar a falar sobre essa grande questão que incomoda muita gente. Será que a vida intelectual é para mim? Então vamos lá? Quero dar bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, Rita. Bom dia, Mari. A gente vai se aprofundar nesse tema. Eu espero que depois desse dia não haja dúvidas nenhuma sobre se a questão de que se a vida intelectual é para mim mesmo ou não. Vamos lá? Bom, então eu quero começar aqui com uma frase de Aristóteles, que ele fala o seguinte: todos os homens tendem, por natureza, ao conhecimento. Então, o que é isso, né? Todos os homens, né? E todos são todos, não é a metade, não é 50%, não é 90%. Todos os homens tendem, por natureza, ou seja, se é por natureza, a pessoa ela nasce com aquilo, né? Eles tendem a essa busca ao conhecimento. Então, só essa frase, né, de Aristóteles já derrubaria qualquer dúvida se a vida intelectual é para mim. Porque se nós temos dentro de nós essa chama, essa busca pela vida intelectual, né? Se nós temos isso em nós, essa busca pelo conhecimento, logo a vida intelectual ela é para mim. Porque como diz o Sertillanges, né? O intelectual, ele é um consagrado. Consagrado aqui a gente vai ver que não quer dizer que ele é um iluminado no sentido que nasceu com uma coisa muito especial para nos dizer que nós somos chamados a essa vida intelectual. Não necessariamente, né? Todas as pessoas, elas são chamadas, elas têm essa chama do conhecimento. E essa chama do conhecimento mostra pra gente que a ignorância, ela não é um ideal de vida, né? Nós temos como ideal de vida viver na ignorância, viver a parte do conhecimento? Não, né? Ninguém tem como ideal de vida em sua sã consciência a ignorância. Agora, é claro que para que nós possamos alcançar essa vida intelectual, a gente precisa aprender a estudar do jeito certo, né? A gente não precisa nascer com algo iluminado, extra, né? Que a gente não consiga alcançar a essa inteligência. A gente precisa começar a ter aquela predisposição de alcançar o jeito certo de estudar, ok? Então, hoje aqui a gente já começou a derrubar esse mito
né, se nós somos chamados ou não à vida intelectual. A gente já entendeu que nós somos, sim, por natureza, chamados a esse conhecimento. Agora, como é que a gente dá os passos para alcançar esse jeito certo de estudar? A gente precisa, então vamos lá anotar, adquirir alguns hábitos, a gente precisa aprender algumas técnicas de estudo, a gente precisa ir atrás de algumas referências clássicas. Sertillanges, ele fala muito isso, né? A gente não precisa, ele até fala assim, recomenda, tem um título, um subtítulo de um capítulo dele que ele fala assim, leia pouco. E soou estranho pra gente, soou estranho lá em 1920, quando ele escreveu A Vida Intelectual, e soou estranho pra gente porque hoje em dia existe uma moda muito grande de que a gente deve ler vários livros. Quantos livros você leu no ano? Né? Nesse mês, quantos livros você leu? E, na verdade, o Sertillanges ele fala, né? Leia pouco. Em que sentido ler pouco? No sentido de que a gente precisa estar plenamente presente naquilo que a gente faz, para começar, em tudo na vida. Olha só como é que a vida intelectual ela vai ajudar a gente a viver. A gente brinca aqui em casa com os nossos filhos assim, mamãe, pai, por que você existe? A gente existe para te ensinar a viver. E a vida intelectual, ela nos ensina a viver. Em que medida? Na medida que ela fala para a gente, por exemplo, que a gente precisa estar inteiramente naquilo que a gente faz. Então, se você tirou 10 minutos no dia para fazer uma leitura, você precisa estar ali naquela leitura por aqueles 10 minutos. Você não pode estar com a cabeça no mercado, com a cabeça num trabalho que você tem que realizar, na empresa que você trabalha. Não. Você tem que estar inteiramente naquela leitura. Então, isso é, de certa forma, uma técnica também para a leitura, né? E é também um caminho de aprendizagem. Então, assim, para a gente adquirir essa forma correta de estudar, a gente tem que adquirir alguns hábitos. Entre eles, eu venho sempre batendo aqui na tecla de que existem pilares para você aprender a estudar. E entre esses pilares está a vida de oração. Uma pessoa que não tem uma vida de oração ordenada, ela não consegue ter uma vida intelectual. Então, ela precisa tentar ordenar a sua própria, o seu próprio dia a dia. Ela precisa ordenar a sua leitura. Então, ela precisa buscar esses pilares para que ela tenha uma vida intelectual. Então, alguns hábitos ela precisa adquirir. A gente não adquire hábito da noite para o dia. Tem alguns estudos que falam que você precisa de 21 dias para adquirir certo hábito, outros falam 55 dias. E a gente também não adquire todos os hábitos de uma vez. A gente precisa entender, né? A gente precisa entender que as coisas, quando você está presente naquela coisa, naquele momento, você não precisa realizar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, esses hábitos, num esforço diário, cada momento para alguma coisa, você vai adquirir sim, né? Então, técnicas de estudo. Aqui eu vou trazer ainda para vocês muitas técnicas de estudo. A gente usa, às vezes, olha só, vou dar um exemplo. A gente não está falando aqui de leitura dinâmica. Na década de 80, quem passou por lá sabe que foi muito comum ensinar técnicas de leitura dinâmica para a pessoa ler mais, ler muito rápido, né? E aprender mais. Mas a gente não está tratando disso. A vida intelectual não se resume a técnicas de leitura. Mas é claro, se você aprende uma ou outra, testa essa daqui. Olha, se você estiver fazendo uma leitura, você pega lá o seu livro e começa a acompanhar ou com a ponta do dedo ou com a ponta da caneta aquela frase que você está lendo. Aquilo ali vai te ajudar a você não se perder e a você se concentrar mais na leitura. Você vai ler mais rápido e você vai entender mais rápido. Mas a gente não consegue ler o tempo todo assim, acompanhando. Então, por isso, a gente precisa de outros artefatos para que a gente possa ler bem também. Né? A gente não vai ler um livro inteiro assim, ó, seguindo o que tá ali a frase com uma ponta do dedo ou com a ponta da caneta. Não é mesmo? Então, só as técnicas elas não se sustentam para a nossa vida intelectual. Mas só com isso que a gente já conversou até agora,
você para pensar, né? Eu sou chamado à vida intelectual? A vida intelectual é para mim? Ela é para todos. Nós todos somos chamados. Sabe por que nós todos somos chamados? Porque agora eu vou dizer para vocês três coisas que vocês têm que entender de uma vez por todas para derrubar esse mito de que a vida intelectual não é para qualquer um. Né? A primeira questão que eu vou passar para vocês entenderem que a vida intelectual é um chamado a todos, porque todos nós, por natureza, temos esse chamado ao conhecimento, é a ideia de que a vida intelectual ela não depende da sua profissão, ou seja, ela independe da profissão que você tenha. A vida intelectual, ela não depende da sua ocupação social. Não, eu tenho um cargo muito importante na prefeitura, no estado, no governo federal. Não. A vida intelectual não depende do seu status social, do cargo que você ocupa, da sua profissão. Ou seja, não é necessário para que você seja um intelectual, não é necessário que você seja um professor, que você seja um escritor, que você tenha tal diploma. Isso não é determinante para a vida intelectual. Para a gente ter uma vida intelectual, a gente já tem que começar sabendo disso. Derruba esse mito. O segundo entendimento que você tem que ter é que você não precisa estar fechado num quarto com um livro em cima da mesa 24 horas por dia. Assim como a vida de oração. Você está em oração 24 horas na medida em que você entrega todos os seus atos para se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Isso é uma vida de oração, não é só estar de joelhos ali em frente ao sacrário, que é importantíssimo, ninguém está dizendo aqui que não é, mas não é só isso. Cada um no estado em que se encontra da sua vida, ou seja, se você se encontra no estado matrimonial, a sua vida de oração está ali no seu dia a dia com a sua família, né? Também. Se você é um leigo consagrado, você tem lá suas obrigações de leigo consagrado. Se você é um sacerdote, sua vida de oração não está só enquanto o sacerdote está celebrando a missa. Ali é o ápice? Mas não é só isso. É o dia todo, em tudo que ele faz, nos atos dele. A mesma coisa é a vida intelectual. A vida intelectual está no seu dia a dia. Porque a gente até conversou aqui na live passada com a terapeuta Luísa Adriana. A vida intelectual está nas frequentações também. Que frequentações? São os lugares que você frequenta. Porque o intelectual, como ele é um consagrado, e o consagrado é aquele que se dedica integralmente àquilo que ele faz, então, ou seja, se dedica integralmente à intelectualidade. A vida intelectual, ela está aonde você vai. Escolha melhor os lugares que você frequenta para que você possa absorver ali um ensinamento que vai fazer com que você busque mais sobre aquele assunto. A vida intelectual está nas escolhas das leituras que você faz. A vida intelectual está também, como a gente falou, né, na live passada, nos grupos de estudos que você forma. Ali, com a visão da outra pessoa somada à sua, você vai crescer muito mais intelectualmente. Então, a vida intelectual ela não está só num quarto fechado, né, com um livro na biblioteca. Claro que está ali também, mas não está só ali. Então, você já derruba aí dois mitos. O primeiro mito é que o intelectual tem que ser um professor, um escritor, enfim. O segundo mito é aquele que o intelectual tem que estar fechado num quarto. E o terceiro mito é aquele onde você acha que não é inteligente o suficiente para ser um intelectual. Olha ali como fulano fala, ele é tão inteligente, sim, ele pode ser um intelectual. Adoro ver fulano falar porque ele é muito inteligente. Todos nós nascemos com a faculdade da inteligência. Para de se esconder como desculpa, atrás dessa desculpa, que é uma preguiça, na verdade, de que você não é inteligente o suficiente para ter uma vida intelectual. Todos nós somos chamados, sim, para ter essa vida intelectual e temos inteligência, sim. A faculdade da inteligência está em todos nós.
O que acontece é que, assim como para uma atividade física, você tem que se esforçar, se exercitar para que você possa crescer, os músculos crescerem, né? E quando o músculo cresce, o que acontece? Você está ali estilhaçando o teu músculo para ele se recompor. Da mesma forma, você vai fazer isso mentalmente. Você vai trabalhar a sua mente para que você possa crescer intelectualmente. Então, você precisa treinar a sua mente. A vida intelectual é um treino também. É um treino da mente. Você é um atleta da mente. Você é chamado a isso. Então, a gente precisa derrubar esses 3 mitos de que a gente não nasceu inteligente, de que a gente não é um professor para ser intelectual, ou de que a gente não tem tempo para sentar numa biblioteca, numa mesa e estudar. A vida intelectual não é só isso, não é mesmo? Então, derrubar esses 3 mitos, eu já poderia encerrar por aqui essa live, porque eu já teria provado para você que você sim é chamada vida intelectual. A vida intelectual é para mim? É para mim. É para mim, é para você, é para todos nós. Mas nós não vamos parar por aqui, a gente vai além. Porque você pode estar se perguntando, tá bom, eu já entendi que é para mim, já recebi o recado, mas e aí? O que eu faço para ser o intelectual? Então vamos responder essa pergunta. O que a gente faz para poder ser um intelectual? E aí eu vou dar para você também aqui 3 passos fundamentais para que você possa ser um intelectual. O primeiro passo é: você precisa de uma autoformação da personalidade. Gisele, o que é isso? Essa autoformação da personalidade tem a ver ali com os pilares da vida intelectual. Você precisa buscar uma vida de oração, que a gente já falou aqui. Você precisa buscar o autoconhecimento. Lembra que a live, quem não viu ainda, busca aqui no nosso perfil. A gente fez uma live falando sobre o ciclo menstrual e a vida intelectual. O que tem a ver isso? Isso tem a ver com seu autoconhecimento. A mulher, ela tem uma forma específica de ter uma vida intelectual diferente do homem. Nós somos constituídos por uma natureza, apesar da mesma natureza humana, de homem e mulher, nós somos constituídos de naturezas específicas do homem e da mulher. Então, a mulher, por exemplo, se ela está em determinado período do ciclo menstrual dela, de repente ela não vai render tanto. Quando ela tem um autoconhecimento, quando ela se conhece bem, o que vai acontecer? Ela vai estar ciente, naquele dia a minha leitura não rendeu e eu sei por que ela não rendeu. Não é porque eu não tenho inteligência para ela render. É porque naquele momento não era um bom momento. E quando ela se conhece bem, ela vai buscar qual é o melhor momento para fazer leituras, qual é o melhor momento para meditar as leituras. Então, é preciso um autoconhecimento, é preciso uma vida de oração, é preciso uma ampliação da cultura. E como é que a gente amplia a cultura? Como é que a gente faz para poder crescer em cultura? A gente precisa ordenar os lugares que nós frequentamos. A gente precisa buscar mentores que nos oriente nesse crescimento cultural. No início a gente falou sobre a busca dos clássicos. A gente precisa... textos contemporâneos são importantes? São importantes, mas como o nome já disse, se existem textos clássicos que foram provados ao longo do tempo na sociedade, e esses textos, eles buscam, o próximo passo que a gente vai falar, que é a busca da verdade, esses textos, eles têm de ser âncora para o nosso desenvolvimento intelectual. Eles vão nos ajudar a ampliar a nossa cultura. Então, é muito importante essa ampliação cultural, porque o intelectual ele não tem que estar voltado simplesmente para um assunto. Hoje em dia, por exemplo, nas universidades, se restringe tanto os estudos que a pessoa vira aquele especialista de uma coisa só. O intelectual ele não pode ser esse especialista de uma coisa só. O intelectual ele tem que estar sempre buscando ampliar. Por exemplo, nós, enquanto mulheres, que temos o nosso chamado ali, da
do matrimônio. A gente está buscando um conhecimento sempre sobre o nosso matrimônio. A gente vai buscar só conhecimento sobre o matrimônio? Não. A gente vai buscar um conhecimento sobre a educação dos filhos. E isso tudo vai nos ajudar no nosso dia a dia. Por exemplo, se você passa por um problema com seu filho, algum problema de saúde, a mãe que atende esse chamado intelectual, ela vai estudar sobre aquela questão para ajudar melhor seu filho. Seja um problema de a criança tá com um açúcar no sangue elevado. O que eu faço ali para poder ajudar meu filho no dia a dia? Por que eu vou apenas me restringir ao que o médico me fala, né? Se eu vejo que eu posso ajudar mais o meu filho. Se meu filho nasceu, por exemplo, com uma condição, né? Eu lembro, eu tenho uma amiga no trabalho anterior, uma escola que eu trabalhei, que ela tinha um filho que tinha síndrome de Down, nasceu com síndrome de Down, né? É uma condição. Eu achei aquilo assim, quando eu aprendi isso com ela, Gisele, o meu filho, ele não é doente, ele tem uma condição. E como ela buscava cada vez mais entender sobre aquilo para poder ajudar no crescimento do filho dela. Isso é uma busca intelectual. Você está ampliando a sua cultura, você está ampliando o seu entendimento. E é claro, a gente precisa buscar uma qualificação nas técnicas científicas também. Uma metodologia para o estudo é muito importante e a gente alcança, né, essa metodologia através de mentores que possam te ajudar nesse crescimento de entender a forma de estudar melhor, né, para a gente, para nós que somos mulheres, qual é a melhor forma para a gente poder estudar. Então, isso é o primeiro passo, né? Se você está se perguntando, mas como ser um intelectual, o primeiro passo é esse, é essa busca, essa ordenação. O segundo passo é aquele que eu falei para vocês, que é a questão da busca da verdade. O intelectual, ele estuda, e eu já falei isso para vocês, para poder, qual é a finalidade do estudo? A finalidade do estudo, como Santo Agostinho nos ensinou, é amar. Quando você busca entender o que seu filho está passando para ajudá-lo melhor, você está amando seu filho através da intelectualidade. Então, se você usa a intelectualidade para amar, essa busca pela entender alguma coisa é o uso da inteligência para buscar a verdade. Você não ajuda o seu filho buscando coisas mentirosas. Você não vai atrás de uma receita, entre aspas, milagrosa para ajudar seu filho, se você vê que aquilo ali pode prejudicar e não ajudar. Então, você busca usar a inteligência para adquirir a verdade. E qual é o problema de hoje em dia que nós passamos? Existe hoje uma grande desonestidade intelectual. As pessoas, elas vão atrás de algo que elas transvestem como se fosse uma intelectualidade, mas na verdade é só uma ideologia. A ideologia são ideias que podem mudar o tempo todo. Então, se eu defendo uma determinada ideia e aquela ideia não está me agradando, eu posso mudar de ideia. Se aquela ideia não está atendendo o meu espectro político, eu posso mudar de ideia. Então, a vida intelectual, ela não é uma busca por ideologias. Hoje em dia, a gente tem isso, essa desonestidade intelectual e, infelizmente, as pessoas, elas afirmam isso, né? Afirmam determinados assuntos como se fossem verdades. Elas defendem tanto a ciência e aí, quando querem afirmar sua ideologia, elas simplesmente abandonam a ciência. A gente tem que ter muito cuidado. A busca da intelectualidade é uma busca pela verdade. Então, se você busca a verdade, quando você encontra a verdade, ou seja, iluminado pela luz da razão, a gente é iluminado por uma luz natural da razão, porque você vai usar a sua inteligência para poder buscar essa verdade. E aí você vai, se você, por exemplo, está discordando de mim, excelente. Busque então a verdade, contraponha aquilo que eu estou falando, né? Porque eu não tenho medo de eu não tenho compromisso com uma mentira.
Se uma pessoa que leva anos estudando alguma coisa e em algum momento ela se defronta com a verdade, vê que tudo que ela estudou estava errado, ela tem que ter a honestidade intelectual de assumir isso e falar: não, isso tudo, eu vou abandonar tudo com verdade, porque eu encontrei a verdade. Então, a vida intelectual, ela precisa estar pautada na verdade. É isso mesmo, a verdade ela não é um ponto de vista. A verdade ela é. Né? Deus falou, eu sou. Né? Então, o segundo ponto, o primeiro ponto foi aquele ponto do autoconhecimento, né? De uma autoformação da sua personalidade. O segundo ponto é esse da verdade, né? Que não é uma questão de opinião, como bem colocaram aqui. Né? E o terceiro ponto, qual é? Para que você seja um intelectual, para que você tenha uma vida intelectual. E isso tudo tem que estar no sangue, né? Já no sangue de quem quer uma vida intelectual. O terceiro ponto é que, buscando essa verdade, né? Você se encontra com essa verdade em tudo que você faz, em todos os estudos que você faz. E assim você não vai negar a sua vida intelectual. Aquele seu chamado que eu falei lá no início, né, na frase de Aristóteles que ele fala, que é da natureza humana essa busca pelo conhecimento. Quando a gente, infelizmente, a gente tem uma educação escolar que não tem, em grande parte, eu não vou generalizar, claro, porque a gente tem escolas sérias que buscam a verdade, mas a gente tem uma educação muito defasada, tanto nesse âmbito da busca pela verdade, como no próprio ensinamento mesmo. Né? A gente tem uma formação que investe na leitura, que a pessoa aprenda a ler até a alfabetização. Depois dali, esquece, né, essa necessidade de você estar aprendendo a ler. E muitas vezes a gente termina o ensino médio e a gente não sabe ler. A gente é um analfabeto funcional. Você lê, mas você não entende, você não sabe meditar e você não sabe contemplar. Que são, como eu já conversei aqui com vocês em outra live, o que é tudo isso, né? Então, infelizmente, a gente acaba negando a nossa vida intelectual porque a gente teve uma formação muito fraca. Então, o terceiro passo é você não negar a sua vida intelectual. Sabe por quê? Sabe o que acontece quando você nega a sua vida intelectual? Você acaba não buscando um autoconhecimento. O ser humano, cada vez, ele conhece menos a si mesmo, né? E aí, quando você não se conhece bem, sabe o que acontece? As famílias enfraquecem. Mas, Gisele, o que tem a ver o meu autoconhecimento com o fortalecimento da minha família? Tudo a ver. Tudo a ver, sabe por quê? Porque uma mãe bem formada, ela é o esteio do marido, ela é o esteio dos seus filhos, ela ajuda os seus filhos na educação escolar, ajuda os seus filhos na educação da saúde deles, ajuda os seus filhos na formação moral deles, que é a mais importante. A gente falou aqui das transformações que a vida intelectual traz para a mulher. A nossa primeira live aqui foi sobre as transformações que a vida intelectual traz para a vida da mulher. Entre as transformações está a responsabilidade que a mulher tem, né, de trazer uma formação moral para a sociedade. A mulher, ela, através da vida intelectual, ela está formando um espírito moral de uma sociedade. Né? Como foi bem falado aqui, sem um autoconhecimento que se tenha um auto-engano. E esse autoconhecimento ele tem que estar pautado na verdade, senão a gente vai atrás, né, de qualquer coisa que falem e aí a gente começa a reproduzir discursos. E aí o que acontece? Se a família enfraquece, sabe o que acontece com a sociedade? Perde o sentido, perde a direção, né? E quando a gente perde esse sentido, perde essa direção, a gente não consegue se encontrar com a verdade. Gente, aquela pessoa, né, que busca uma vida intelectual, ela quer, no final das contas, sabe o quê? É melhorar a sua própria vida.
Então, por isso, como eu falei lá no início, ninguém tem como a ideal de vida a ignorância. Seu ideal de vida é ignorância? Não. Então, a vida intelectual ela vai ajudar você a melhorar de vida. E aí, hoje eu já citei aqui de novo o Sertillanges, que é o livro A Vida Intelectual. Eu vou pedir aqui para os meus ajudantes a pegar o livro que eu deixei ali em cima da mesa. Vou mostrar de novo para vocês esse livro A Vida Intelectual, do Sertillanges. Obrigada, produção. Estou sempre falando aqui para vocês sobre esse espírito da vida intelectual. Tá tudo aqui e muito mais, né? Mas hoje eu trouxe um outro livro especial. Porque, assim, aqui no meu canal, eu dou dicas de leitura para as crianças. Na verdade, quem dá essa dica é meu filho Noah, né? Que ele vem trazendo para as crianças dicas de leitura. Eu achei muito importante essa complementação. Se a gente está falando de vida intelectual da mulher, eu preciso trazer leituras. Eu não quero encharcar. Gisele, por que todo dia você não traz um livro novo? Eu não quero encharcar vocês de leitura. Lembra que o Sertillanges falou? Leia pouco, mas esteja presente integralmente naquela leitura que você está fazendo, porque assim ela vai poder te transformar, né? Mas eu quero trazer um outro livro aqui, que é uma dica agora para os jovens adolescentes, que é esse livro aqui, ó, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro é uma edição para jovens leitores, ou seja, ele foi feito para os jovens, porque a primeira edição, as primeiras edições do que o Viktor Frankl fez, não foi para jovens, não. Esse livro aqui, ele serve, na verdade, vou até imitar meu filho Noah, que ele falou uma vez, de 8 a 80 anos, né? Mas, porque se vocês buscarem aí, tem o Em Busca de Sentido para adultos também, tá? Mas por que hoje eu trouxe esse aqui, Em Busca de Sentido para jovens? Que foi a leitura que eu comprei para o meu filho adolescente ler nessas férias. Não tinha opção. Ele precisava ler nas férias também, tá? Então, assim, Só que, assim, a gente não traz qualquer coisa, né? Como eu falei aqui para vocês, a gente precisa frequentar lugares, mas escolher lugares para essas frequentações. A gente precisa escolher leituras, né? Então, esse livro aqui, rapidamente, né? O Viktor Frankl, ele era um psiquiatra que judeu, que foi preso num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acontece? Ele passou nesses escritos toda a sua experiência durante a vida ali no campo de concentração. E ele percebeu, assim, dando um spoiler, mas que é bem óbvio pelo sentido, pelo título, que quem tinha um sentido na vida conseguiu passar por todas aquelas provações, tá? E aí, por que eu trouxe esse livro? Porque é uma dica de leitura para os adolescentes. Se a gente acabou de falar aqui que quando a gente não busca a vida intelectual e essa vida intelectual, se a gente não buscar essa vida intelectual, a família ela enfraquece e aí a gente perde o sentido, é importante trazer leituras para os nossos filhos. Então eu trouxe também, eu vou trazer de vez em quando para vocês leituras para os filhos adolescentes, os adultos, o marido, né? E para as crianças também, que é naquele quadro especial que a gente tem no Indica, que ele vai falar de livros para as crianças, tá bom? Então, deixo aqui para vocês essa grande dica, que é o Em Busca de Sentido, tá bom? Para jovens. Prefácio do professor Vitor Salles, maravilhoso filósofo, né? Que está passando aí por uma grande provação, a perda da filha dele, de 6 anos, professor Vitor Salles. Fiquemos em oração por ele. O prefácio dele belíssimo também, que está nesse livro, mas enfim, é uma indicação que eu deixo para vocês. Então, olha só, a decisão de iniciar a vida intelectual, ela é sua, não é de mais ninguém. Pare de desculpas. Hoje aqui a gente já então derrubou os mitos
para você ter uma vida intelectual. É mito que você precisa ser um professor, um escritor para ser um intelectual. É mito que você precisa ter nascido muito inteligente. Todos nós temos essa potência da inteligência. A gente precisa desenvolvê-la, igual a gente malha na academia, a gente precisa malhar a mente, exercitar a mente, né? E é mito que você, para poder ter uma vida intelectual, você precisa se fechar num quarto o tempo todo, 24 horas por dia. Derrubado isso, a vida intelectual é para mim? É para mim, é para você, é para todos nós, tá bom? Então, assim, a escolha da vida intelectual, ela é sua. A vida intelectual, ela é um caminho de aperfeiçoamento pessoal. Por isso, sim, nós somos chamados à vida intelectual. É um aperfeiçoamento pessoal. Quem não quer, né, se aperfeiçoar? Quem aqui nasceu com um ideal de não se aperfeiçoar? A gente não nasce com isso, né? A gente nasce, na verdade, com uma natureza que busca o conhecimento. Então, a gente precisa cumprir essa nossa vocação, esse nosso chamado, no estado em que a gente se encontra, na forma que a gente se encontra, tá? E aí a gente vai encontrar nos estudos, sim, o sentido da vida. Tá bom? Então, quero agradecer a presença de vocês aqui. Se fez sentido para vocês, compartilha com outras mulheres, com outras pessoas essa live. Convido a vocês a me seguir também no canal do YouTube, né? E a conhecer melhor esse nosso perfil, onde nós estamos buscando formar. O meu sonho é formar um exército de mulheres que buscam essa formação, né? Que buscam a vida intelectual. Por quê? Porque uma mulher que busca a vida intelectual é uma mulher bem instruída, né? E uma mulher bem instruída, ela pode tudo, tá bom? Um grande abraço, um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.